Nesta videoaula eu quero comentar o 17º capítulo do livro Leviatã do Thomas Hobbes, capítulo este chamado Das causas, geração e definição de um Estado. Então, como vimos nos vídeos anteriores, o Hobbes remete ao chamado estado de natureza, o qual para ele também era um estado de guerra. O próprio autor, tem frases célebres que sempre são citadas, como a de que o homem é o lobo do próprio homem, a de que no estado de natureza é a chamada guerra de todos contra todos, evidenciando que para ele, Thomas Hobbes, o estado de natureza nada mais é do que um estado de guerra, uma situação insustentável para a vida humana. E lembrando que no o período chamado estado de natureza é um período marcado, entre outras coisas, pela ausência de qualquer poder político, qualquer poder centralizado. E um período da vida humana que seria insustentável, segundo o autor, pois marcado pela luta de todos contra todos, pela insegurança, pela miséria, pela impossibilidade de qualquer tipo de planejamento e etc. Então, o Hobbes vai dizer no início desse capítulo, o 17º, que o fim último da criação do Estado é o desejo de sair daquela mísera condição de guerra que é a consequência necessária das paixões naturais dos homens. Então, a visão de natureza humana do Thomas Hobbes é completamente negativa, o deixado à própria sorte, o ser humano se destruiria, se autodestruiria, um destruiria o outro, seria um verdadeiro estado de guerra. E, por outro lado, o Hobbes vai afirmar que pactos, firmados sem um poder que force ao cumprimento do mesmo são meras palavras. Então, ele afirma aí, os pactos sem a espada não passam de palavras. Então, é necessário a criação de um poder efetivo, que seria firmado, sim, através de um pacto, mas agora um pacto que transferiria direitos, poderes para uma figura que daqui a pouco ele vai chamar de soberano, que nada mais é do que o Estado. Esse soberano, essa instituição que é o Estado, teria força suficiente para forçar os indivíduos a cumprirem os pactos. E voltando ao estado de natureza ainda, ele vai dizer que apesar das leis de natureza, se não for instituído um poder suficientemente grande para a nossa segurança, cada um confiará e poderá legitimamente confiar apenas em sua própria força e capacidade, como proteção contra todos os outros. Então, no estado de natureza, existiam as chamadas leis de natureza, nós falamos sobre elas nos últimos vídeos, mas não havia nenhum poder no âmbito do estado de natureza que forçasse ao cumprimento das leis de natureza. Então, elas eram muito de fórum íntimo, ditadas pela razão, mas externamente não havia nenhum poder que forçasse os indivíduos a cumprirem, a concretizarem, a seguirem tais leis. Então, seria necessário criar um poder que levasse os indivíduos a seguirem, a cumprirem as leis. E, interessantemente, o Hobbes afirma que os seres humanos não são como abelhas ou formigas. Na verdade, os seres humanos, eles competem, eles são individualistas, eles tendem a não trabalhar naturalmente em cooperação, em conjunto. Eles olham, isso para o Hobbes é inclusive uma questão natural,
principalmente para a preservação da própria vida, para a sua própria conservação, e para isso estariam dispostos a fazer qualquer coisa, né? Então, se os homens ficassem, né, por conta própria, né, nós teríamos, segundo Hobbes, uma luta, uma guerra de todos contra todos. Aí o Hobbes diz: os homens competem pela honra e pela dignidade, e com isso surgem a inveja e o ódio, e finalmente a guerra. Então, exatamente o que eu falei, né? Quer dizer, os seres humanos, eles competem, né? Competem pela dignidade, pela honra, né? Vem a inveja, vem o ódio de um em relação ao outro, e vem a guerra. E o Hobbes diz: entre os homens são numerosos os que se julgam mais sábios e mais capacitados que os outros para o exercício do poder político, os quais provocam reformas e inovações que levam o país à desordem e à guerra civil. Então, justamente pela natureza do próprio homem, né? Uma natureza levada pela competição, pela disputa, né? Os homens são iguais por natureza, mas sempre um vai se julgar mais sábio, mais inteligente do que o outro ou os outros, e vai tentar um submeter o outro, né? Então, deixar da própria sorte, o que nós temos é a guerra de todos contra todos, é a desordem, é até mesmo a chamada guerra civil, segundo o Thomas Hobbes. Avançando um pouco mais, ele vai dizer que o acordo entre os homens só pode surgir através de um pacto, mas é necessário, para tornar o pacto duradouro, um poder comum que os mantenha em respeito e que dirija suas ações no sentido do benefício comum. Então, ele está propondo, né, justamente a realização de um pacto, né, um pacto que crie a figura do Estado, a figura do poder que vai surgir, né, como um árbitro, né, entre os seres humanos, para que eles não fiquem, né, à própria sorte, num estado de guerra, né, num estado de natureza que para o Hobbes é também um estado de guerra. E esse pacto tem que produzir, portanto, um poder efetivo, né? Não pode ser algo que não produza um poder efetivo, pois, caso não haja um poder que faça cumprir o pacto, esse pacto, como ele já falou em um outro momento, nada mais seria do que uma letra morta, né? Seria em vão. E ele vai dizer ainda: a única maneira de instituir um tal poder comum é conferir toda a força e poder a um homem ou a uma assembleia de homens que possa reduzir suas diversas vontades por pluralidade de votos a uma só vontade. Então, o Hobbes, ele é um autor do absolutismo, né, um defensor do absolutismo monárquico. Ele está defendendo, né, um Estado absoluto, praticamente com plenos poderes, que possa colocar ordem entre os homens, que possa tirar os homens do estado de natureza, que é um estado de guerra, e introduzi-los no chamado estado civil. E ainda vai dizer o Hobbes: é mais do que consentimento ou concórdia, é uma verdadeira unidade de todos eles, numa só e mesma pessoa, realizada por um pacto de cada homem com todos os homens, de um modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: cedo e transfiro meu direito de governar-me a mim mesmo, a este homem ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferir a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Então, o Hobbes, na defesa desse pacto, né, da transferência de direito, de poder para o soberano, né, que para ele aí pode ser uma única pessoa ou uma assembleia, embora ele vá dizer depois que tem total preferência para que o soberano seja apenas um homem, né?
enfim, ele aí ainda está falando que esse soberano pode ser também uma assembleia, mas ele prefere, vai dizer que prefere ser que o soberano seja apenas uma pessoa. Né? Então a gente vê aí que esse ser humano, esse soberano, melhor dizendo, teria plenos poderes, né? Plenos poderes. E o mais interessante da argumentação aí do Thomas Hobbes é que o soberano ele não se submete a nada, né? Quer dizer, ele simplesmente não existia antes do pacto, né? Então, esse soberano, nós vamos ver isso com mais calma depois, ele poderá fazer praticamente tudo, né? No entanto, quem deve obedecer, quem deve se submeter são os chamados súditos, né? Aqueles que vão firmar, né, o pacto, mas o soberano não estará obrigado a realizar, a cumprir nada estipulado pelo pacto. Isso nós veremos melhor mais adiante. O importante é que aqui ele está justificando a criação do Estado, do soberano, para sair do estado de natureza, que é um estado de guerra. Então, para o Hobbes, nada seria mais terrível, pior do que o período que é chamado de estado de natureza, pois seria também um estado de guerra, de incerteza, de insegurança, impossibilitando, né, o comércio, a indústria, o planejamento, qualquer coisa. Né? Então, através desse pacto, né, justificado aí pela necessidade de sair, né, do estado de guerra, cria-se a instituição que nós chamamos de Estado. Então, ele diz: feito isto, a multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado, em latim, civitas. É esta a geração daquele grande Leviatã, ou antes, para falar em termos mais reverentes, daquele Deus mortal ao qual devemos, abaixo do Deus imortal, nossa paz e defesa. Então, ele coloca aí o soberano, o Estado, né, como a entidade, né, de poder máximo na Terra, ao qual todos devem obedecer, pois para o Thomas Hobbes o mais importante é garantir a paz, a segurança, a vida, né, de todos os homens. Na sequência do capítulo, o Hobbes vai especificar mais a questão do pacto e do tipo de poder ao qual ele está se referindo. Então, ele vai dizer que se trata de o soberano, chamado soberano, que eu já mencionei, e ele vai agora definir com todas as letras, ele vai dizer uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi instituída por cada um como autora, de modo a ela poder usar a força e os recursos de todos, da maneira que considerar conveniente para assegurar a paz e a defesa comum. Então, como eu havia dito, o chamado soberano, o Estado, ele evidentemente não existia antes do pacto. Então, ele não pode, segundo o Thomas Hobbes, se submeter aos ditames do próprio pacto. Né? Então, esse soberano vai concentrar praticamente todos os poderes advindos do pacto, mas ele não se submete ao pacto propriamente dito. Né? E aí Hobbes vai dizer: aquele que é portador dessa pessoa se chama soberano e dele se diz que possui poder soberano. Todos os restantes são súditos. Então, todos os súditos devem se submeter ao pacto e o soberano terá, portanto, plenos poderes, né, para agir, para atuar, pois ele é posterior ao pacto. Né? Então, no linguajar do Thomas Hobbes, o soberano ele é um ator, ele não é autor. Autores do pacto são os súditos. Né? Então, tudo o que o soberano fizer
em nome dos súditos. Então, os súditos são obrigados a cumprir o pacto e a obedecer o soberano, mas o soberano, por sua vez, não se submete a nada. Aí Hobbes diz, já finalizando esse capítulo, este poder pode ser adquirido por força natural, pai em relação aos filhos, o vencedor da guerra em relação a seus inimigos, ou quando os homens concordam entre si em submeterem-se a um homem ou a uma assembleia de homens, voluntariamente, com a esperança de serem protegidos por ele contra todos os outros. No primeiro caso, temos um Estado por aquisição, no segundo, um Estado político ou um Estado por instituição. Então, na sequência, no próximo capítulo, o Hobbes ele vai tratar do chamado Estado por instituição, ou seja, aquele Estado que é fruto de um pacto. É fruto de um pacto, pois, segundo o Thomas Hobbes, os homens percebem que o estado de natureza era um período insustentável, então era necessário criar uma organização que os tirasse do estado de natureza, que era, como falamos várias vezes, também um estado de guerra, de insegurança, de desordem, portanto, como eu falei, insustentável. Bem, eu vou parar por aqui, espero em uma próxima oportunidade, então, continuar a comentar os capítulos do livro Leviatã, do Thomas Hobbes. Muito obrigado.